sempre teve pessoas que se envolvem com os índios, se apaixonam, dando murro em ponta de faca dentro de uma instituição que, em última instância, estava ali para abrir um processo de colonização. A sociedade brasileira não entende que são povos que existem antes da nação brasileira e que são os donos dos seus recursos naturais. Os índios são tolerados onde eles não têm nada. Mas se eles quiserem alguma coisa, eles estão ferrados. Conhecer as histórias dos indígenas, entender que os índios eles não foram passageiros da nossa história, eles são a nossa história junto com a gente. Eu acho que desde o começo da história da colonização, os índios sempre tiveram entre a espada e a cruz. Ou mata ou converte. Civilizar os índios sempre foi até hoje, é a conversa, né? Eu acho que o SPI, Rondon, quer dizer, Brasil moderno, vamos dizer, né? Século XX, né? Rondon que virou um herói nacional, né, para os indigenistas mais tradicionais, é o grande ícone do indigenismo moderno brasileiro, que na verdade é uma reprodução das reduções jesuíticas, vamos civilizar os índios. Vamos enquadrar. Enquadrar, vamos tirar eles do primitivismo. E essa história se repete. Eu acho que até hoje, no Brasil, o Estado brasileiro tem uma relação colonial com os povos indígenas. Desde do século XVI, que os índios são massacrados, escravizados, que essa escravidão é ignorada nos livros de história. A escravidão persiste até hoje, de outra forma. Mas existe também uma tradição de defesa dos índios, pelo menos em teoria, que é muito rara no mundo. E nisso a gente tem que reconhecer o papel da fundação do SPI e do Marechal Rondon. Quer dizer, entre quem diz morrer se preciso for, matar nunca, e o von Ehring aqui no sul do Brasil, no centro do começo do século XX, dizendo vamos matar os índios, que não tem sentido ter índio, e a gente tem outras figuras muito mais recentes no século XX e agora dizendo a mesma coisa, há uma grande diferença. Então, assim, não matar os índios já é um passo. Imagina o Rondon agora vendo os guaranis sendo assassinados. Ele não ia deixar isso. Ele não tinha essa visão que depois foi aprofundada no Brasil de respeito aos povos indígenas enquanto povos e cultura, enquanto cidadãos brasileiros e ao mesmo tempo povos indígenas. E o século XX, as últimas décadas, elas representaram um grande avanço na conquista dos povos indígenas. Será que o Rondon ele era parte do projeto de colonização ou ele tentava fazer uma luta antissistêmica mesmo contra o sistema de colonização? É uma questão que eu acho que ela não é resolvida hoje, eu acho que é uma questão atual. A última presidente da FUNAI, ela sai do cargo porque ela se recusa a assinar a autorização para construir hidrelétrica no Munduruku. Será que ela estava... O sistema continua muito colonial. O último ato dela foi não autorizar as hidrelétricas no Tapajós que o governo... É uma questão que eu acho tão complexa na configuração do Brasil, porque a gente percebe uma resistência, né? Tu, dentro da FUNAI, todos aqueles colegas que você tinha, vê que dentro da ditadura militar não tinha como mudar. Aí a gente atinge um certo momento onde o governo de esquerda, digamos assim, das lutas históricas sociais dos últimos 20 anos, chega no poder e continua tão colonial quanto no início do século, quando Rondon criou... Será que essas... Quem está lá defendendo os índios, ele está promovendo a colonização, o sistema, ou ele está tentando fazer uma luta anti-sistema colonial e rearticulando outras?
Acho que é as duas coisas, né? Eu acho que porque tem pessoas e tem instituições, né? Você vai ver na trajetória do SPI, desse indigenismo, sempre teve pessoas que se envolvem com os índios, se apaixonam e não sei o que, e ficam dando um murro em ponta de faca dentro de uma instituição que, em última instância, estava ali para abrir um processo de colonização. Eu acho que o Rondon é um agente do processo de colonização, essa era a missão. Eu vejo uma grande contradição. Quer dizer, por um lado, Rondon, quer dizer, é o primeiro cara que faz um registro, né, fotográfico, fílmico, quer dizer, parece que tem uma admiração pelas culturas indígenas e, ao mesmo tempo, tem um projeto político de aculturação e assimilação. Então, entre a admiração pela cultura indígena do homem no seu estado pré-colonial, né, e, ao mesmo tempo, um projeto político de... então, inclusive, quer dizer, os índios lá de Norte do Mato Grosso ganharam reservas. Bacairi. Os índios que já tinham vivido, quer dizer, as missões jesuíticas, que já tinham, foram desconsiderados. Eu ganhei uma vez uma moeda, né? Ela foi cunhada para divulgar a existência do SPI, né? Assim, SPI, as pessoas têm essa... Quem conhece o assunto vai dizer, Serviço de Proteção aos Índios, SPI. Aí eu ganhei essa moeda, uma moeda antiga, aí eu fui ler o texto inteiro que estava lá, era assim, Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais. Aí eu falei, então essa coisa, ele não protegia só os índios, ele localizava trabalhadores nacionais, que papo é esse? Aí eu fui pensando, conversando e entendendo melhor essa história do SPI e entendendo que ele nasceu dentro de uma tradição, né, que ele denuncia bem a coisa cíclica do Estado brasileiro, né, desde a colônia e depois a República e tudo, que é uma espécie assim de uma crise de consciência sobre o que nós estamos fazendo com nós mesmos. Aí olha em volta e fala, caramba, o que a gente fez com aquelas tribos todas que viviam no Nordeste? A gente arrebentou com eles e tudo, agora vamos lá ver se a gente demarca uns 10 metros de terra para eles poderem continuar vivendo. E naqueles lugares onde a gente declarou que eles nem existem mais, de repente vamos ver se ainda existe algum. Isso é uma coisa cíclica. Mas onde o que está em questão mesmo é tomar a terra dos índios, alguma riqueza que os índios ainda detêm, aí o pau quebra mesmo e aí não tem essa compaixão, não. Os índios são tolerados onde eles não têm nada. Mas se eles quiserem alguma coisa, eles estão ferrados. E tanto nos lugares antigos onde teve as missões jesuíticas e tudo, porque senão agora os Tupinambá podiam, lá em Olivença, pedir a terra deles e estava tudo bem. Mas na hora que eles inventaram de fazer uma reivindicação de território, o pau quebrou em cima deles de novo. Eles são tolerados desde que eles se acomodem por aí. Eu acho que seria interessante a gente pensar num lema que é o seguinte, essa relação cíclica do Estado ir se projetando nesse território vasto que a gente identifica como Brasil, mas que é importante a gente pensar que ele está no contexto da América do Sul, que ele está na América Latina. Como é que os nossos vizinhos tratam esses mesmos povos indígenas na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, nos nossos vizinhos, no Peru, entendeu? Lá na Amazônia, quando o Peru aperta os índios do lado de lá, eles espirram para o lado de cá. Aí quando aperta eles daqui, eles espirram para o lado de lá. E aí você escuta o cara falando, não, mas esses índios não são brasileiros. Então essa conversa fiada, que ela é recorrente, né? Ela é cíclica. Ela acontece no centro do Brasil, mas ela acontece também nas beiradas do Brasil. Se você for olhar na real mesmo, o desenvolvimento econômico, os ciclos econômicos, eles são feitos para assolar mesmo
com os recursos naturais, e quem tiver nesses lugares, seja os caiçara, seja os índios, seja os quilombola, eles vão levar um cacete. Porque é o império da grana. Onde tem dinheiro, onde tem poder, os caras entram e quebram tudo. Se a gente ficar com uma visão influenciada por esses símbolos, né, tipo o Rondon, ou os irmãos Vilas Boas, ou os grandes sertanistas que jogaram a sua vida na batalha assim, por defender algumas regiões indígenas, nós vamos acreditar que dentro do Estado brasileiro tem alguma tradição mesmo de consolidar um acervo de terras indígenas onde os índios vão viver no futuro. Isso não está no horizonte de nenhum administrador. No horizonte deles está de que os índios têm que se integrar mesmo, e parece que a onda agora, mais recente, é levar os índios para a universidade, é levar os índios para a escola. Já que a gente não consegue fazer esses caras largar de ser índio, que pelo menos eles sejam índios técnicos, índios doutores, índios enfermeiros, índios médicos, arrumem um emprego, se enquadrem e parem de encher o saco com esse negócio de querer terra. Porque terra é para o agronegócio, ou para o garimpo, para a mineração. É isso, de certa maneira. Tem uma fatura que é mais ou menos essa. Agora, é claro que tem uma parte das pessoas que, por conhecer profundamente, né, a história da formação do nosso país, né, que tem referências em Darcy Ribeiro, que tem referências em outros pensadores, eles acham, não, pô, a gente não pode esculhambar dessa maneira e sair devastando tudo e fundar uma república de tarados que só acredita em dinheiro, que só acredita em poder econômico, né? O grande móvel da sociedade brasileira atual é esse conceito de desenvolvimento econômico, que o que vale é o dinheiro, essa ideia de produção. A nossa grande dificuldade na defesa dos povos indígenas é que a sociedade brasileira não entende que são povos que existem antes da nação brasileira, que têm uma vida específica própria, um modo de se organizar, um modo de pensar o mundo, uma filosofia, uma cosmogonia, e que são os donos dos seus recursos naturais, e até do subsolo, ao qual os índios perderam uma parte dos direitos na última Constituição, né? Talvez seria preciso entender que, para juntar essas duas bandas da moeda aí, né, reconhecer que são povos que têm uma memória ancestral, né, que têm seus territórios de origem, têm a sua cosmovisão, juntar isso com a ideia de ser dono de alguma coisa, é muito difícil. Pro senso comum. Acho que o Brasil tem uma tradição de ser generoso na legislação, na Constituição, e uma tradição de desrespeito total a todas as constituintes. E agora a gente chega no momento em que se quer desconstruir tudo que foi construído num momento específico do Brasil. Eu era pequeno, eu me inspiro na história da luta de vocês nessa época. Desgastou aquele regime, aqueles donos do poder perderam o poder. Teve uma luta que outras pessoas colocaram uma visão. Por isso que eu acho que não é o Rondon o colonizador do Estado. Eu acho que essa é uma visão muito errada, como se o Rondon fosse a pessoa que pensasse a colonização do interior. Não era. E o Rondon era um ministériozinho da secretaria do não sei o quê, tinha toda aquela formação econômica, aqueles estamentos aqui que estavam querendo arrebentar com tudo. E ele era uma luta, uma oposição a isso, assim como em 88, para colocar os direitos indígenas na Constituição, eu imagino, pelo que eu leio de hoje, foi uma coisa muito difícil para colocar aqueles 2 artigos ali que eles querem acabar, não foi por uma compaixão. Mas a democracia, ela abriu também para o agronegócio que se organiza, para os ruralistas, para a mineração, para as empresas de construção, que são quem está ganhando com essas hidrelétricas. São projetos que são todos datados da ditadura, né? Belo Monte, contra um projeto contra o qual nós todos nos pronunciamos, era Cararaô, né? Os índios conseguiram impedir,
E acho que os índios e o movimento social conseguiu impedir, nos anos 80, cerca de 60 hidrelétricas. Foi um trabalho, todas elas, que são projetos que não estudam realmente as consequências e não tem sanções à destruição ambiental, estão sendo feitas agora. Quer dizer, o que a ditadura não conseguiu fazer por causa do movimento social, eu acho, movimento indígena e social em geral, esse governo democrático, eleito até por nós, em várias, desde 84, quaisquer que sejam os partidos, eles estão conseguindo fazer. Eu acho que é impossível pensar a nossa história sem pensar a história dessa terra, pensar a terra, né? E não a terra como mercadoria, né? Mas o território, o lugar onde um povo vive. Eu fico pensando no que aconteceu com os caiçara, por exemplo, né? Os caiçaras, a gente está pensando no importante legado do Rondon, na coisa de fazer o Estado brasileiro entender que tinha uma parte da nossa população que não é urbana, ela não vive de cidade na cidade, ela vive na floresta, ela vive dos rios, vive de um outro tipo de subsistência, uma outra necessidade vital para essas comunidades se estabilizarem, é ter um território, ter um lugar para viver. E talvez a modernização do Brasil, que deletou o Rondon, ela também tirou do debate essa coisa da terra como um lugar essencial para o ser humano. Milhares de pessoas foram tiradas do campo e jogadas nas cidades. Todas as cidades brasileiras incharam nos últimos 50 anos. Incharam porque as pessoas foram atraídas para as cidades, enxotadas dos seus lugares de origem, de todas as maneiras, todos os artifícios para tirar a gente da floresta, tirar a gente da beira do rio e jogar ele nas periferias ou nos centros urbanos, como mão de obra e tudo. Essa mudança do Brasil, do Rondon, para o Brasil da Constituinte de 88, eu acho que ela foi a oportunidade desses movimentos, parte deles inclusive estavam em grandes centros urbanos, de atentar para a importância dos territórios de origem desse povo que foi jogado nas periferias, poder retomar de alguma maneira sua herança cultural, o uso desses territórios. Eu acredito que uma boa parte, um bom componente da mobilização que ajudou o povo indígena a ressurgir assim na cena das reivindicações e das conquistas de território, foi também a consciência de muitos outros brasileiros de que nós não temos como sobreviver só dos recursos que as cidades oferecem. Não é o agronegócio que abastece a mesa das pessoas. Aliás, se eles continuarem nessa batida e ninguém estiver produzindo alimento saudável, onde as comunidades tradicionais podem viver, que é a terra, você não tem coisa saudável para você comer, cara. Eu acho importante que as pessoas entendam isso, que não é só uma questão ligada com o mercado, não é terra, mercadoria, é território, é o lugar onde um povo vive. Agora, existe também uma crise civilizatória, quer dizer, a perspectiva do fim do planeta, do fim do mundo, enfim, esgotamento dos recursos naturais. A gente está numa crise. Eu acho que há um processo de revalorização dos povos, né, justamente como uma referência para a gente repensar essa crise civilizatória. E nesse sentido, quer dizer, os povos nativos são uma referência para uma nova reflexão, uma revisão dos nossos valores, e, enfim. Eu queria lembrar uma afirmação que o Sebastião Salgado tem feito muito, que as terras indígenas, como elas são de usufruto dos povos indígenas, mas não podem ser vendidas, e os índios ainda são quem defende os recursos ambientais, mesmo com a destruição que tem ocorrido em algumas terras indígenas. E essas terras indígenas são um patrimônio brasileiro e até mundial, né, contra os desastres ambientais que estão se tornando tão frequentes. Eu acho que insistir no Brasil indígena como um Brasil de todos
mas garantindo aos povos o que é de cada um, né, é muito importante.